Olá, meus amigos, como vão vocês? Nós estamos aqui para mais uma live do nosso projeto Acolher Perdas e Luto. Nós estamos dentro do Setembro Amarelo e hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, uma amiga, irmã. Karina, você aqui com a gente, que maravilha, que gostoso! Como vai você, meu amor? Eu Que vou bem. bom ter você. Que prazer imenso estar com você, minha querida. A gente tem se chamado nos bastidores de meu amor. Então é muito Isso. amor. É muito amor. Gente, eu preciso apresentar a vocês, Karina. Eu até vou deixar que ela conte mais para vocês sobre um pouco sobre o trabalho que ela faz, porque ela vai contar de uma forma muito profunda, com detalhes. Mas Karina, ela se especializou. Ela teve várias experiências na vida dela relacionadas à questão do suicídio e ela se especializou no assunto. Hoje ela fez uma pós-graduação, ela fez doutorado, ela fez pós-doutorado. Karina, o que você não fez? Fala pra gente, o que você não fez, né? Ela escreveu vários livros que vocês vão conhecer aqui, porque eu vou mostrar para vocês. Ela faz cursos, atende grupos, atende pessoas no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, porque hoje ela atende também online. Então, assim, gente, Karina se tornou uma grande especialista. E como o nosso mês de setembro, né, está recheado dessa questão do Provida, a Karina é uma psicóloga, então ela vai trazer para a gente uma visão sobre o luto e acolhimento. Nós nos encontramos, eu e Karina, porque temos isso em comum, luto e acolhimento, né, como carro-chefe de experiência de vida. Então, antes de Karina se apresentar, eu quero dizer uma boa noite a todos vocês que estão nos seguindo. Quero contar para vocês que essa live está sendo transmitida por nossas redes amigas, Rede Amigo Espírita e TV7, e também está sendo projetada no nosso canal do YouTube, Projeto Acolher Perdas e Luto. Lá estará para que você possa ver outras vezes ou enviar a amigos. Nós vamos manter lá gravada para que você possa rever essa live. Então vamos lá, Karina, conta um pouquinho sobre o seu trabalho para o pessoal te conhecer. Eu acho muito bonito quando você fala que nós temos em comum, e é esse que foi o nosso caminho, nossa trilha, né, para a gente estar juntas nesse momento, principalmente, Rosana. Luto e acolhimento faz parte muito da minha vida. Eu aprendi exatamente com todas as situações de perdas e perdas trágicas na minha vida, que eu precisava de um certo solo que eu chamo de acolhimento, para lidar, inclusive, para conseguir trilhar esse processo que a gente chama de luto, que é uma resposta que a gente oferece para todas as situações de perdas. Gostaria muito de não ter trilhado, assim como todos os enlutados que eu conheço. A gente imagina que se a gente pudesse evitar, essa seria a trilha e a jornada que a gente nunca poderia e não gostaria de ter entrado. Mas uma forma da gente aliviar, ou pelo menos acolher realmente, né, é poder entender que as situações acontecem do jeito que elas precisam acontecer, e que a gente precisa construir uma certa forma de ter uma esperança na nossa vida, inclusive para lidar, e essa esperança, ela vem muito com o acolhimento e com o amor. Então, quando eu soube do projeto de vocês, pela amada Gabriela, né, eu fiquei encantada, porque eu vi que eu não estava sozinha nessa trilha, nesse entrelaçamento entre perdas, sejam lá mortes reais ou mortes simbólicas, e o acolhimento. E realmente é um caminho que eu fui aprendendo a fazer, tanto é que eu tenho me dedicado, a minha vida acadêmica foi, né, muito direcionada para ofertar acolhimento ao sofrimento existencial. Começou pela necessidade de oferecer acolhimento para minha mãe, que desde os meus 10 anos tentava o suicídio, e também oferecer um trabalho de uma linguagem mais respeitosa, portanto, também de acolhimento para as pessoas que tentavam se matar. Em 2005, eu tive uma situação inusitada, eu estava no meu doutorado,
e nesse momento a minha mãe falava pela última vez que queria se matar, e aí então eu falo para ela no telefone, mãe, por diversas vezes você tentou o suicídio e a sua morte ainda não apareceu na tua vida. Calma, você terá o seu momento de morrer. E nesse momento eu falei, mãe, a gente não escolhe o momento que a gente vai morrer. Isso não está no nosso alcance, do nosso controle. E eu vivi a minha vida inteira te acompanhando. E ela fala, bom, mas eu quero me matar. E eu falo, qual é, né, o que supostamente a sua morte resolveria? E ela começa a contar sobre o sofrimento. Foi a primeira forma que eu aprendi de trabalhar com pessoas e o que eu posso falar, ou seja, como é que eu posso acolher as pessoas, foi através da minha mãe. E nesse momento, a minha mãe, ela fala que gostaria de morrer, e ela começa a trazer o sofrimento dela, eu tenho uma pontada, e aí, então, esse é o momento que eu tenho um aborto daquele que seria o meu primeiro filho. Nesse momento, quando eu estava, depois da curetagem, minha mãe fala para mim, Carina, você já perdeu muito. E eu falei, já perdi uma infância e uma adolescência tentando trilhar essa jornada de acolhimento e de compreensão do suicídio. Então, ela falou, a partir de agora, você não vai mais se preocupar comigo, porque eu vou ser sua parceira na prevenção do suicídio. Nessa situação, Rosana, pelo meu luto gestacional e pela aceitação e pela parceria que eu tive da minha mãe, eu resolvi mudar de foco de pesquisa. E aí, então, fui em busca do doutorado, e em busca do doutorado, eu quis pesquisar o processo de luto por suicídio. E aí, então, está começando a nossa caminhada, né? Porque agora eu falo sobre um tema e uma morte, né, que traz muito impacto, e eu tenho percebido o quanto existem especificidades. Bom, quando eu entro no doutorado para pesquisar o luto por suicídio, a minha mãe morre, não por suicídio, mas porque ela teve, né, um coração grande, miocardiopatia de grau importante, e nesse momento eu precisei vivenciar visceralmente o meu próprio processo de luto. E aí, então, eu comecei a entender que meu trabalho e minhas pesquisas e todos os meus estudos, eles pedem comprovação empírica, porque todas as vezes que eu estou pesquisando alguma coisa, a vida me apresenta uma certa provação, né? Provar a ação daquilo que eu pesquiso e que eu coloco no papel para ver se eu estou fazendo certinho. Bom, estou contando tudo isso porque depois que eu termino o doutorado, eu entro no meu pós-doutorado, né, e pesquisando e ampliando o escopo do luto por suicídio, trazendo não só mais a preocupação em olhar para o luto de filhos de pessoas que se mataram, mas de todas as pessoas, porque esse era o meu projeto de cuidados e intervenções aos enlutados por suicídio. Aí fui eu que precisei colocar à prova, né, os meus cuidados e intervenções, porque hoje eu fiquei bastante emocionada quando a Gabriela trouxe a lembrança de que hoje faz 6 anos que eu entrei às pressas num hospital, porque fui eu que precisava de cuidados e das intervenções, porque eu entrei às pressas para fazer o diagnóstico e um tratamento de uma inflamação cerebral, que mais tarde eu descobri que era um adoecimento autoimune. Novamente, eu estava sendo testada, né, como sobrevivente agora de uma situação muito difícil, da qual eu nomeei por tsunami existencial, e hoje eu celebro e agradeço demais, né, de eu estar aqui com você, falando de luto, de renascimento e do acolhimento à vida, que inclusive eu tive a oportunidade de treinar, porque se estou aqui, é porque eu acolhi toda a minha história, toda a minha dor, toda a minha dificuldade, e aí então eu celebro com você esse momento especial, Rosana. Eu estou me sentindo honrada, porque tudo isso foi casual para a nossa consciência, mas não acredito que casual para uma consciência maior, mas para a nossa sim, e mais me ver envolvida, porque é interessante
nesse momento da pandemia, eu tenho vivido experiências que eu acho que você deve também estar vivendo, assim, a gente tem encontrado almas que a gente se identifica com uma rapidez e a gente vê uma identidade que tem sido assim inacreditável, um presente da vida. E é assim que eu me sinto com você, como se eu tivesse encontrado uma parte que ressoa de mim também em você e de vice-versa, e que a gente se encontrou porque temos uma meta muito parecida, que é o acolhimento. Temos uma história muito parecida, que é o luto. E me honra muito pensar, eu entro, talvez não tanto como psicóloga, mas eu entro muito como essa mãe que, né, viveu essa questão dos 2 filhos. E nesse momento, você, apesar de ter tanta bagagem de conhecimento, você também entra como essa filha que teve muita experiência, como essa mulher que viveu também a quase morte, esse renascimento hoje. Então, eu gosto muito disso. Mesmo a gente tendo várias bagagens profissionais, nós somos essas pessoas, essa história que a gente pode contar para as pessoas para que elas também renasçam. Eu renasci, você renasceu e muitas outras pessoas podem renascer a partir da gente poder compartilhar essa nossa história, né? Então, eu acho assim, é uma honra para o projeto ter você aqui com a gente, Karina, uma honra. A honra é toda minha, Rosana. Sabe por quê? Porque é o que você acabou de trazer. Eu acho que a vida, ela tem também me dado oportunidades, assim como a sua vida, de realmente se reconectar com pessoas significativas. E eu acho que essa é uma possibilidade muito esperançosa da gente falar, primeiro, a gente não está sozinho, no luto, a gente não pode enfrentar essa batalha, na verdade, né? Todo esse processo solitariamente. E quando a gente tem essa oportunidade de ter reencontros de amigos de luz, amigos que trazem serenidade na nossa vida, e principalmente quando a gente encara, né, várias mortes muito pertinho, pessoas que a gente ama, que partem, né, a gente se questiona imensamente sobre essa oportunidade que a gente tem de ver luz, ver luzes no nosso caminho. Com certeza, né? E que a gente possa ser isso no caminho das pessoas. Eu vou começar com uma pergunta que eu gostei muito. O Mansur, ele faz parte do projeto e ele pergunta assim: o conceito popular de que querem chamar atenção não é mito? Não seria mais um pedido urgente de socorro? Qual o nosso papel diante disso? A primeira coisa, essa pergunta é excelente, porque é um mito e um pensamento prejudicial. Que queiram chamar atenção, porque, como você acabou de trazer, é um pedido de socorro. E que muitas vezes, como eu trabalho tanto com a prevenção quanto com a pós-venção, o objetivo é a gente poder falar para as pessoas, sim, é um chamar atenção, porque é um grito de socorro, é um pedido de ajuda. Só que a gente precisa entender que a pessoa só tem uma forma dela tentar se comunicar que ela está em sofrimento intenso, né? Pelas tentativas de suicídio, pelas falas. Então, é mito quando a gente fala assim, olha, a pessoa falou, então ela não vai fazer. Pelo contrário, isso merece ser compreendido como uma comunicação e merece muito esse acolhimento para falar o que está acontecendo com você. Me conta onde é a sua dor, qual é esse sofrimento e qual é o problema que você está passando, porque eu acredito que muitas vezes, quando a gente passa um problema intenso, a gente busca soluções imediatas e a gente quer se livrar desse sofrimento. Portanto, mesmo que seja para chamar a atenção, que a gente dê atenção, que a gente possa... Nossa, é ótimo isso que você disse, e eu quero até emendar, assim, pedindo para você mais uma colocação, que é assim, diante de tudo que você explicou para a Mansur, fala um pouco, Karina, sobre essa questão da gente desmistificar, de falar, por exemplo, vamos dizer, agora o Mansur vai falar com alguém sobre isso, essa dificuldade que as pessoas têm de até de falar a palavra suicídio.
né? Mas Como lidar com isso? a pessoa fala, eu quero morrer. E quando ela fala, você está falando o que você gostaria de matar. Ou você também pode falar, né, assim, na verdade, eu conheço, né, teorias, eu posso, muitas vezes eu entro nessa abordagem, dizem, né, ou diz a teoria de que muitas vezes a pessoa, quando fala que quer se matar, ela não quer se matar, ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. Isso quer dizer que eu quero ver se isso faz sentido para você. E se a pessoa fala, faz. Então, me conta o que está te provocando sofrimento a ponto de você pensar na morte como possibilidade. A gente pode ter uma abordagem que a gente precisa, fique dando conselhos, Rosana, porque conselhos é uma coisa muito ruim, e a pessoa não se sente legitimada no sofrimento. E a gente também não pode, quando alguém fala que está em sofrimento, entrar numa competição. Ah, eu sofro mais, eu vou contar minha história também. Né? A gente tem que deixar essa pessoa desabafar, né? Trazer e realmente confirmar este sentimento que ela tem e perguntando para ela, e o que você pode fazer com esse sentimento de raiva, de tristeza, né? Porque não tem coisa mais generosa, né? E a gente utilizar uma certa compaixão com a pessoa, né? De não trazer os nossos próprios sentimentos, mas de oferecer uma escuta, e uma escuta acolhedora. Com certeza. A Kênia fez uma pergunta ótima também. A Kênia, ela faz parte do projeto e ela disse assim: há sinais de distinção entre o suicida depressivo e o que nunca teve depressão? Olha, a depressão já é um transtorno mental que já traz a própria anedonia, né, a falta de prazer, a sensação de estar muito cansado e sem vitalidade, mas como se trata de um transtorno mental, a gente pode também fazer um certo distanciamento e uma discriminação para aquele que também pensa em se matar. Ou seja, eu acho muito importante essa pergunta para a gente entender que nem sempre os quadros de depressão são os responsáveis pelos suicídios. Pelo contrário. E qual é a maior diferença? Como é um transtorno mental, ele traz um tratamento e uma possibilidade da gente, se a gente se cuidar e se a gente aceitar o tratamento, a gente pode ter uma certa melhora. Agora, como é que a gente trata um suicídio? Porque o suicídio não é uma doença, tá? Quando algumas pessoas falam que a gente está vivendo com o suicídio uma pandemia, eu fico assim até arrepiada, porque quando alguém fala que é uma pandemia, está falando que é um adoecimento, tal como a gente está vivendo com o Covid-19. E eu acredito que o suicídio não seja um adoecimento voltado somente para o psiquismo, somente voltado e entrelaçado com os transtornos mentais. Eu acredito muito que a gente também adoece na nossa alma, que a gente tem um processo que eu cunhei como um processo de morrência, que a gente tem, sim, por várias fases, né, fragmentações, que a gente começa a desacreditar na nossa potência vital, porque os tsunamis são tão grandes que a gente precisa tomar um certo cuidado de não ser reducionista. E eu falo muito disso, né, nas campanhas de prevenção e nas minhas falas, porque hoje em dia a gente realmente tem uma percepção muito reducionista que está sendo mudado, e eu espero que mude, porque quando a gente fala de suicídio, a gente está falando sobre sofrimento, que a gente não tem absolutamente a ideia. Por isso que muitas vezes, quando eu trabalho com o luto por suicídio, principalmente, eu falo que a verdade vai embora com aquele que se matou. Infelizmente, o que gera um suicídio, o maior impacto de um suicídio é que a gente fica à deriva e a gente fica sem respostas, né, para várias perguntas que aparecem, principalmente por que essa pessoa se foi, e se foi desta forma tão trágica, foi sem avisar, né, não nos avisou, e a gente se sente muito traído, porque a gente é impactado por uma situação que nos lança um fragmento muito maior. Então, quando tem esta pergunta de qual é a maior diferença é que, enquanto a depressão é um transtorno mental,
o suicídio não pode ser considerado somente como uma doença. É sofrimento que a gente está falando, então pertence ao território do humano. Com certeza, gostei muito disso. A Maria do Carmo trouxe assim: o meu filho cometeu suicídio. Ele não deu sinais. O que dizer aos filhos que ficaram quando eles perguntam por que ele fez isso? Porque ele não estava bem com ele não estava, né, querendo continuar, né? A gente não fala porque ele estava querendo descansar, porque isso, para os filhos também pequenos, a gente pode provocar a sensação de que eles não podem descansar, tá? E a gente também não pode falar que é culpa somente de uma doença, de um transtorno mental, mas dependendo da idade, muitas vezes essa é a explicação que é dada. E eu não estou achando que essa explicação seja ruim. Em alguns momentos a gente pode falar, ele estava adoecido a ponto dele não querer continuar a viver. Uma das coisas que eu acredito que a gente tem que ser muito honesto é poder falar, né? Principalmente quando os nossos filhos, irmãos dessa pessoa que se matou, perguntam, você também tem que perguntar para eles, e como é que você vê? O que você acha que estava acontecendo com ele, para ele se matar? Porque isso é um diálogo que é necessário, principalmente em família. A gente não pode trazer o suicídio e colocá-lo como um tabu, porque muitas vezes, principalmente as pessoas que eu tenho acompanhado, as famílias, tornam o nome da pessoa um tabu e também não se fala, como você também falou, Rosana, por que a gente não pode falar a palavra suicídio? Por que isso se torna? Porque a ideia fantasiosa é que se a gente não falar, a gente não vai sentir. E quando eu falo que a ideia fantasiosa é essa, um dos cuidados maiores que a gente tem que ter no luto é não tornar, né, esta palavra se matou, suicídio, porque ela já aparece de uma forma tão escancarada que você não está, né, provocando mais sofrimento. O não falar que provoca mais sofrimento, porque o Isso. silenciamento do luto, das nossas dores, é o que aumenta realmente o nosso sofrimento. É, eu também acredito da mesma forma, né? Nós precisamos desmistificar isso, não porque nós estamos concordando com essa escolha, mas porque nós temos que trabalhar com essas pessoas que estão propensas a viver essa escolha. E se a gente não validar esse sofrimento, a gente não consegue chegar a se aproximar dessa pessoa. Então, sem dúvida, isso é necessário. A Marilice fez uma pergunta assim: gostaria que Karina desse um panorama de alternativas para a pós-venção ao suicídio no Brasil, além do CVV. Aonde encontrarmos apoio e cuidados, além dos grupos de enlutados por suicídio feito por pais e mães? A gente nós do Instituto Sede Sapiens, nós temos no núcleo de assistência social, nós temos um grupo de acolhimento aos enlutados por suicídio especificamente. O que ela está perguntando é, além desses grupos, né, não necessariamente, eu acho que a gente precisa também fazer um cuidado, traçar um cuidado, porque o luto por suicídio é completamente diferente do luto de outras causas, causado por outras mortes. E aí, então, precisa ter realmente, especificamente, grupos, né, voltados, como a gente faz, né, essa é uma crença que eu tenho, porque as pessoas se sentem um pouco mais amparadas, né, porque é diferente um luto causado, por exemplo, por um adoecimento, porque tem a ideia de que o meu filho, a minha mãe, o meu pai que se matou. Quer dizer, então, ele teve um ato investiu contra esta pessoa. Além disso, a gente precisa trazer esses projetos como o que vocês trazem, né? Esses projetos que acolhem as pessoas e têm uma extensão em termos de mídia que é fantástica.
né, o trabalho que vocês trazem, dos programas que você traz, das ofertas da gente se olhar, né, se perceber, os passos que vocês oferecem, as etapas também, né? Então, assim, quanto mais, e eu acredito que as ações de pós-venção poderiam realmente serem ampliadas aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos a gente vê muito isso, né? Porque eu fiz o mestrado lá aí, né? E aí, assim, o que a gente vê é que existem várias ações, tais como movimentos que trazem não somente grupos de enlutados por suicídio, mas movimentos dos quais a gente faz trabalhos psicoeducativos de informação e acolhimento para a família. Isso é essencial, tá? Porque uma forma da gente ampliar, além desses grupos de enlutados e do CVV, né, é realmente fazer um trabalho psicoeducativo para ajudar famílias, para trazer e oferecer encaminhamentos, porque um enlutado, ele fica tão impactado que, obviamente, vai trazer prejuízos existenciais e principalmente na saúde mental. Então, a gente também precisa trazer ofertas de encaminhamentos para essas pessoas, né? Então, é uma forma também. Trabalho psicoeducativo de fazer orientações, informações, tais como a gente está fazendo, né? Exatamente, exatamente. Isso precisa ser ampliado, né? Porque a necessidade também se ampliou. Então, isso precisa ser ampliado, o trabalho que você tem feito, o trabalho do projeto, o trabalho de outras pessoas e outras iniciativas, né, que precisam de verbas, de propagação, de orientação educativa, como você mencionou. Realmente, isso precisa ser ampliado porque a necessidade ampliou. A Thaís Graça, ela fez a seguinte pergunta: e sobre a bipolaridade, leva ao suicídio? Sim, ela tem um entrelaçamento também, gente. Olha, a gente tem que pensar em quais são os principais transtornos mentais que né, têm entrelaçamentos e correlação com o suicídio. Transtorno bipolar, esquizofrenia, né, quadros de borderline, dependência química, dependência de álcool, muitas situações que agravam processos ansiogênicos, né, autismos. Então, são todos quadros que merecem, quadros clínicos, né, e psiquiátricos que merecem a nossa atenção. Não necessariamente, né, e por isso que eu falo que é tão importante, uma das formas da gente fazer prevenção é o incentivo dos tratamentos mentais, porque isso tem, né, a gente tem tratamento, isso a gente tem como resolver. Agora, se eu entendo que o suicídio está muito mais vinculado com o sofrimento, imagine uma pessoa que já está em sofrimento, em processo de morrência, e não faz esse tratamento, por exemplo, da bipolaridade, da depressão. É óbvio que a sensação de caos e de fragmentação vai ficar cada vez maior. Então, uma das formas da gente realmente fazer prevenção do suicídio é poder incentivar, e Deus né, que nos ajude também, para a gente ter um incentivo para a nossa saúde mental, sabe? Porque, assim, hoje em dia está muito deficitário todos os programas de saúde pública, por isso que saúde, Com certeza. mentais, né, e saúde pública e suicídio são fatias que, assim, a gente merece atenção. Então, assim, quando eu falo, eu torço muito para que a gente tenha programas de políticas públicas, inclusive, de prevenção e de pós-venção, porque não adianta a gente só cuidar de prevenção com o objetivo de minimizar e diminuir os números. A gente tem que saber o como, e o como é ofertar espaços de acolhimento, né? Com certeza, eu acho assim, isso tem que ser uma coisa de graça para as pessoas que não têm condição de pagar, porque ainda há o tabu, por exemplo, nos tratamentos psicológicos, nos tratamentos psiquiátricos, porque é uma coisa que ninguém que não tem condição financeira pode experimentar. Então, é uma coisa não é nem buscada, porque a pessoa não alcança isso, são extra que nunca chega no salário dela essa possibilidade. Isso só poderia se naturalizar se fosse oferecido dentro das redes públicas, onde as pessoas pudessem ter a garantia de que a família pudesse viver isso, dentro das escolas públicas, porque a gente sabe, nas escolas privadas, as famílias com uma condição maior
poder disso, mas nós não somos a maioria da população. A maioria da população é uma população que não tem condição. Então, acho que naturalizar esses tratamentos, oferecendo, daria essa possibilidade, sim, da pessoa começar a lidar com a situação dela, porque além, às vezes, da situação dela, ainda lida com a situação da pobreza, que a gente sabe que é muito desafiante. Então, realmente, isso que você está dizendo é um chamado. Nós precisamos, isso é uma forma de acolhimento, isso poder ser suprido. E isso não só pelas ONGs, pelas fundações, que são iniciativas, como o projeto, uma iniciativa privada, mas por iniciativas onde as empresas poderiam estar oferecendo isso, né? As empresas oferecendo essa possibilidade através de até da condição que eles têm, né? De poder gerar para os seus empregados, ou mesmo para a sua comunidade, para o estado onde ele tem lá a sua empresa, isso deveria ser parte do contexto, né, desse benefício, que chegaria também no funcionário dele, sem dúvida. Algumas empresas, a gente sabe que oferecem isso, e outras, nós estamos aqui pedindo um incentivo para que elas ofereçam, não é verdade? E eu queria até aproveitar para dizer que o projeto Acolher Perdas e Luto é uma non-profit. A gente é uma fundação que foi criada, regularizada nos Estados Unidos. Nós estamos em processo já de regulamentação federal, já somos aprovados a parte estadual. E nós não trabalhamos com nenhum fim lucrativo, fazemos isso, é um trabalho voluntário, nenhum de nós que faz parte da diretoria da instituição recebe nenhum salário, absolutamente, é completamente voluntário, e eu acho que dessa mesma forma, muitas outras iniciativas podem também ser feitas baseado nisso, porque a gente já entendeu que se a gente quer uma vida melhor para a nossa família, para o nosso vizinho, para o nosso filho, nós precisamos prover isso, oferecer, se utilizar de experiência, de possibilidade, nos unir para que isso possa acontecer, né? Então, eu acho que vale a pena a gente mencionar isso. O Mauro, ele disse assim, o acolhimento deveria ser uma prática diária entre todos nós, e assim poderíamos ter uma melhor percepção um dos outros. Dessa forma, conseguiríamos ajudar mais na prevenção? Acolhimento igual à prevenção? Eu costumo falar que se falar é a melhor solução, que esse é o mantra, né? Esse é o chamado do CVV, que eu gosto bastante, mas eu falo, se falar é a melhor solução, acolher é a melhor ação. Então, Mauro, eu gosto muito dessa ideia de colocar acolhimento igual à prevenção, porque, de fato, só se a gente tiver uma ação de acolhimento, e quando eu falo ação de acolhimento, é poder ofertar o nosso melhor com pouco, com o simples. Quando você está falando, né, do projeto Acolher, que é 100% colaborativo, eu acredito muito, porque eu também, quando começou a pandemia, eu me juntei com os docentes, alguns docentes da pós-graduação, e com os alunos, tanto da primeira turma quanto da segunda turma da pós-graduação, e nós criamos uma coisa que eu já tinha, que é o filho do programa Raise Somos Mudanças, e a gente começou a desenvolver ações 100% colaborativas, ou seja, gratuitamente. A gente oferece esses tipos de serviços que você está trazendo, atendimento online para migrantes e refugiados, para o grupo de vulnerabilidade LGBTQIA+, a gente começou a fazer trabalhos de pós-eleição em instituições que tinham se impactados pelos suicídios de pessoas, a gente começou a trazer cursos de luto, cursos de morte, sobre morte, começamos a fazer vários movimentos de perguntar e questionar onde reside a sua paz. Então, você percebe que, assim, atos de acolhimento fazem com que a gente suporte a nossa dor. Acho muito bonito que você está colocando hashtag acolhimento igual a hashtag prevenção. Precisa ser um sinônimo, realmente, para a gente fazer. E uma das coisas que eu trouxe quando nós começamos essas ações do programa Raise Somos Mudança, é que tinha muita gente que também queria ganhar dinheiro com isso. E eu falei, não,
né? Uma característica do programa Raise Somos Mudança é que tem que ter 100% colaboração de todos, porque juntos a gente consegue vencer toda a crise. E aí, então, eu falei para as pessoas que queriam ganhar grana com isso, eu falei, olha, eu não gosto da boa ação, ou pelo menos da doação que tenha CNPJ, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter uma consciência política, no sentido, e uma consciência ética, de que todas as pessoas, principalmente aquelas que estão em carne viva, que vivenciam o luto, merecem, sim, não um trabalho assistencialista, mas merecem ter desdobramentos e encaminhamentos para que essa pessoa não se sinta tão perdida como a gente sente. Quando a gente está em luto, a coisa que mais a gente sente é assim, uma montanha russa que a gente foi colocada no primeiro carrinho que não tem fim, não é? E a gente fala, quando isso vai parar? E é assim, né? Essa coisa de, né, cair mesmo, de você falar, De quando cair vai mesmo. parar? Quando, hoje, agora, ali, ó, juntos somos uma força, essa é a verdade, né? Juntos somos uma força. E outra coisa, quando a gente se junta para fazer essa força, nós nos humanizamos. A Isso. gente sai daquela caixinha da família, do nosso rol de amigos, do pessoal que é ali vive no mesmo status. Não, a gente amplia, a gente vê o outro, enxerga o outro, né? E quando a gente enxerga o outro, a gente diminui índice de violência, várias coisas vão cair, de pobreza, de fome, né, de falta de educação, de um monte de coisa. A gente diminui isso quando a gente enxerga o outro, porque a gente leva para o outro aquilo que a gente já tem, a gente transborda esse amor, né? E agora a gente estava fazendo uma reunião no Zoom, porque terminou um grupo, e no encerramento desse grupo de acolhimento da gente, a gente faz uma reunião, a gente se conhece, é muito gostoso. E uma das pessoas estava dizendo, agradecendo ao trabalho, mas ela disse uma coisa que me chamou bastante atenção, porque é isso mesmo. Ela disse, olha, as pessoas querem nos oferecer conselho, frase pronta, quer pedir para a gente superar, quer dizer para a gente que o tempo apaga, passa, coisa e tal, e tudo que a gente quer. Ela disse, hoje eu fui ela disse, eu sou muito católica, e fui no meu padre e falei para ele, lá na comunidade dela, o que eu preciso é de colo. Olha. O esposo dela faleceu há pouco tempo, e ela diz, eu preciso de colo, né? Não preciso de elaborações, não, eu preciso de acolhimento, né? Então, é tão simples, eu gosto disso, Karina, porque a gente não precisa ser nada, não precisa saber nada, não precisa ter universidade, não precisa nada para dar acolhimento, a gente só precisa ter amor no coração. Então é isso que o outro está buscando, né? E isso a gente não precisa marcar hora, não precisa ser uma coisa convencional, não precisa de nada, isso é uma coisa que você faz num telefonema, num olhar, num abraço, né? Algo que a humanidade, nesse momento até de pandemia, está muito mais solidária, então está muito mais aberto e pronto para fazer isso. Isso está sendo ativado na gente. Eu acho que isso é necessário para essas pessoas e todas as outras que vivem o luto, mas essas pessoas, essas famílias que passam pela questão do suicídio, ou para as pessoas que estão com a intenção do suicídio. Tem aqui uma pergunta da Maria Alice, ela disse assim, qual o efeito numa criança que fica numa situação quase que de orfandade emocional quando um pai ou uma mãe está vivenciando o próprio luto? Isso é ótima. Fala pra gente, Karina. Essa orfandade nos coloca numa situação de madeira à deriva. Vocês já viram essa, né, imagem de madeira que fica no mar, à deriva, que fica sem eixo, fica sem solo, né, fica sem colo. E aí, quando a gente fala, né, essa questão, ser órfão é uma situação muito complicada, porque você perde as suas referências. E a sensação é de uma certa traição. Tanto é que isso aconteceu no meu estudo lá no doutorado, né? Porque eu pesquisei, eu entrevistei vários filhos de pessoas que se mataram. E a metáfora da libélula, que é o que eu coloco nesse livro, Suicídio e Luto, né? Aconteceu porque um dia eu atendi uma criança,
né, oriental, japonês, né, e aí, então, o pai o trouxe porque a mãe tinha morrido quando ele era pequeno, e ele me traz esse menino falando, você sabe que nós, japoneses, a gente tem muita dificuldade da gente lidar com sentimentos, e eu estou muito preocupado com o luto do meu filho, e queria que você atendesse. E foi muito bonito que eu aprendi, porque numa das sessões ele traz uma situação em que ele começa a cantar uma música japonesa, e eu não sei falar japonês, mas eu sabia que uma das coisas que ele falava bastante e repetia era uma palavra tombo, e tombô significa libélula, né? E aí, então, logo depois da sessão, eu joguei na internet, e a história da libélula acontece que, quando ela se reproduz, ela tem poucos dias de vida, e ela morre. Então, essa metáfora foi a que eu utilizei no processo de luto, né, de uma pessoa que teve um pai ou uma mãe que colocou essa pessoa no cenário existencial e saiu de cena, porque é essa reprodução que acontece, mas não uma perpetuação da existência desses pais. Então, quando, né, essa pergunta traz como é que é uma orfandade? A orfandade é a sensação de uma certa traição, de que foi colocado no mundo, só que ficou com essa perda de solo, de referências. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer, porque é essa madeira que fica à deriva, num rio, no mar, né? E quando a gente fica à deriva, a gente precisa, né, muitas vezes, de estacas, de momentos em que a gente fala, escuta, alguém pode me ver, alguém pode me reconhecer enquanto identidade existencial. Então, essa talvez seja uma das coisas que a gente precisa trazer na questão da orfandade. É, é essa mesmo. E ela é impactante, porque essa criança não tem participação nesse contexto, mas ela sofre diretamente os efeitos que isso acabam criando. A gente vai ver isso nos grupos com muita frequência, quando os pais querem morrer porque seu filho morreu, mas eles têm mais alguns filhos que eles não têm mais vontade. Eu lembro de um caso que uma pessoa cita algo muito interessante. Ela disse: eu me sinto culpada de brincar com meu filho que ficou, sendo que meu filho morreu, havia morrido de câncer, ele teve um tumor cerebral. Então, assim, eu me sinto culpada de sorrir, de brincar. Então, esse filho que vem depois, eu vou chamar de penalizado, mas na verdade não há nenhuma intenção dessa mãe fazer isso. Mas essa mãe, por não saber lidar com o seu contexto, faz essa transferência, e essa criança realmente é uma orfandade, porque essa criança não sabe. E eu me lembro de um dos exemplos de uma das mães, que ela trouxe algo assim, que a filha, ela num comentário sobre a outra filha que havia passado para outra existência, ela disse assim: mas mãe, eu tô viva, eu tô aqui. E aí eu acho que isso que você está trazendo é muito importante, porque também não é só responsabilidade do pai ou da mãe, porque ele está extremamente em carne viva e está numa situação em que, principalmente quando a gente tem uma perda, uma partida, é comum, inclusive, a gente ter uma orientação para a perda. Esse olhar fica para essa pessoa que morreu, né? E aí, obviamente, tem todo um contexto que aí, então, os próprios irmãos, eles têm direito a reivindicar. E aí é isso que você está trazendo. Mãe, eu estou viva, mas também é um processo de enlutamento desses irmãos, desses filhos que estão vivos, de poder falar, eu estou aqui. Então, você vê que, assim, muitas vezes eu tenho acompanhado muitos pais que ficam ressentidos porque também sentem que não dão atenção para os filhos que estão vivos, tá? E tem muita cobrança. E uma das coisas que a gente tem que evitar absolutamente de falar, minha gente, você tem outros filhos vivos, sabe? Porque isso traz muita culpa, principalmente para os pais, tá? Porque quando acontece a partida de um filho e nenhum pai e mãe, né, teve um filho para enterrar antes dele. Então, uma das coisas que a gente tem que falar é assim,
Nenhuma morte, nenhuma pessoa em existência é substituível. Por isso que esse tipo de fala, eu já peço, a gente está fazendo um trabalho aqui, Rosana, né, de fazer uma orientação, porque além desses pais se sentirem extremamente culpados, eles se sentem cobrados, né, de cuidar do filho que eles ainda não têm. Né? Isso não quer dizer que eles não terão, né, oportunidade de olhar para esses irmãos, mas também a gente tem que entender que os próprios filhos eles vão crescer e vão ter condições de se comunicar na dor deles. Ou seja, o processo de luto é sistêmico, é familiar. A gente vai se lutando e que cada um membro de uma, né, da família vai se lutar de uma forma diferente. Então, a gente tem que considerar tudo isso também e respeitar, porque muitas vezes a gente tem um a priori de que tem que ser daquele jeito e não é. No luto, a gente não tem, né? A gente estava falando como é que seria a nossa live, e aí eu falei, no luto, principalmente, a gente não tem o script. Infelizmente, a gente é impactado pela morte de alguém e a gente fica absolutamente sem referência. E cada um vai sim lutar à sua maneira. E esse jeito respeitoso é trazer esse acolhimento, né? Sem dúvida, a gente faz o treinamento ao acolhedor, que a gente faz um treinamento para quem entra no projeto, gostaria de acolher as pessoas, e isso é uma das coisas que a gente faz, está dentro do programa do treinamento. Essa fala de você tem que ser forte, você tem que criar, você tem que ser forte pelos seus filhos, né? Tá tudo bem, a pessoa não está esquecendo que tem os filhos, mas ela não tem que ser forte, ela tem que viver o luto, ela tem que chorar, ela tem que viver a fragilidade daquele momento, ela tem que sentir o que estiver passando dentro dela, porque a única forma dela poder lidar com aquela dor é se ela validar a dor dela, se ela colocar embaixo do tapete, algumas vão contando, porque meu esposo não ficou bem, eu tinha as crianças, e eu fui engolindo o meu luto, eu não vivi meu luto, porque eu tive que ser forte para eles. A gente vê que finalmente em algum outro momento vai voltar tudo isso e você vai ter que viver. E às vezes já é esse retorno desse luto que a pessoa traz quando entra no grupo de acolhimento. Então, a gente já percebeu que tudo que tirar a pessoa da possibilidade dela ser ela e vivenciar aquilo que ela precisa vivenciar, vai, de alguma forma, nos adoecer. Vai adoecer, ou fisicamente, ou emocionalmente. Então, a sanidade, a saúde mental, ela está ligada a gente entrar em contato com a nossa dor. Pode ser do luto, pode ser outra dor, mas a nossa dor, a nossa realidade, né? Sabe que você estava falando e me ocorreu, né? Uma das coisas que eu sempre falo, por que que eu gosto de trabalhar com o luto? Porque é o estado mais puro de um ser humano. E eu costumo falar que no luto a gente não usa maquiagem. Não adianta a gente querer parecer no luto, porque a gente não consegue, porque a gente está em tanta dor e tanto sofrimento que é o único estado do ser humano que a gente não precisa parecer ser. A gente é, né? A E de um gente jeito tão visceral. Então, o luto, ele nos dá uma certa desculpa e um álibi, inclusive para você não ter que fazer nada. Então, essa questão da obrigatoriedade no processo de luto não pode existir. Tem que ir, não tem que pode ter, tem que... existir. Não! Na vida da gente, a gente tem tantas coisas, né? Tem que ir, tem ter, né? Então, assim, a gente tem uma certa obrigatoriedade de cumprir um papel social que no luto a gente tem um alívio, inclusive, para você falar, eu estou em luto, eu estou em carne viva, então não me peça para aceitar coisas que eu não quero aceitar, não me peça para eu não sentir raiva, né, de uma situação, não me exija, porque essa pessoa está falando, ó, eu estou purinha na minha essência, né, e eu estou machucado, então eu quero que você me respeite nisso. Então, no luto, não podemos ter obrigatoriedade. Não podemos ter obrigatoriedade. Eu acho isso fabuloso. E, gente, todas essas informações que a Karina está oferecendo aqui para a gente, elas são fabulosas. Então, o que eu vou pedir para vocês? O projeto não precisa de likes,
Nós queremos que você dê like na live, que você se inscreva no canal, que você propague, coloque nas suas redes, porque isso vai alcançar outros corações. As redes sociais, quando elas adquirem muitos likes, elas entendem que aquele material é bom e elas propagam para mais pessoas. Essa é a forma que você pode auxiliar as pessoas que estão passando essa dor do suicídio sentado em casa, apenas usando um dedo e dando like, compartilhando essa live com outras pessoas, trazendo todo esse conhecimento de Karina para dentro de casas que precisam de ouvir essas orientações, essas possibilidades que ela está trazendo, a forma de lidar, para que as pessoas possam sair de certos lugares e viver uma vida mais saudável, uma vida melhor. Karina, sabe o que eu queria que você falasse também sobre os seus livros? Você tem vários livros muito instrutivos para que as pessoas se orientem dentro dessa temática que nós estamos trazendo hoje. Fala um pouco sobre eles, o que as pessoas vão encontrar nesses livros como para se orientarem. Esse primeiro livro é quando eu entrei, né, com a inflamação cerebral, hoje eu comemoro o meu renascimento, né, e 6 anos dessa inflamação cerebral, e que eu trago, e a minha autobiografia. A vida não é do jeito que a gente quer, não é mesmo, né, mas eu sou comprovação viva de que a gente tem condições de ressurgir de alguns sofrimentos aí que a gente acha que nunca vai conseguir. Né? Esse Perdas no Desenvolvimento Humano foi o primeiro livro que eu publiquei, e aí, então, foi a minha dissertação de mestrado, que eu queria estudar o que significam as perdas, e aí, assim, perdas que não escolhemos. E aí, então, eu fiz toda a pesquisa voltada para as perdas, e foi muito interessante, porque as perdas que eu referencio como que não escolhemos são diferentes para todos nós. Né? Então, eu tive colaboradores que me ajudaram a compreender. Esse Suicídio e Gestalt Terapia foi meu primeiro livro. Em 2005, eu quis fazer, depois que a minha mãe falou que era minha parceira, eu escrevo e começo com a nossa história, porque meu sonho de consumo é falar sobre, né, essas questões da morte, sobre prevenção do suicídio e acolhimento ao luto. Então, eu publico, tive 3 recusas editoriais, mas foi o meu primeiro livro sobre suicídio, porque eu queria incentivar as lides acadêmicas a falar sobre isso. E é o manejo do comportamento suicida que eu apresento. Depois, esse da libélula, que eu contei a história, que é a tese de doutorado que eu estudei sobre o luto por suicídio, que trago especificidades. Foi o primeiro o primeiro livro que eu articulo prevenção com pós-venção. E enquanto eu estava com a inflamação cerebral, eu estava fazendo meu pós-doutorado. E aí consegui terminar o meu pós-doutorado, que o resultado foi esse programa RAISE e sobreviventes enlutados por suicídio. O programa RAISE é um programa de gerenciamento de crises, e que eu falo que RAISE significa elevar. Como é que a gente eleva? Oferecendo acolhimento e ressignificação, né, e acolhimento integrativo ao sofrimento existencial. Aqui no Brasil, a gente teve 2 suicídios que aconteceram num colégio tradicional, e aí, então, eu fui contratada para fazer o primeiro programa de pós-venção, ou seja, de acolhimento ao luto por suicídio. E aí, então, esse programa RAISE virou um protocolo, né, como que a gente pode lidar com as situações de luto por suicídio, ou por suicídio em escolas, principalmente, porque eu tenho um trabalho como psicopedagoga também, e trabalho também, todo o meu doutorado e pós-doc foi feito na área da USP de programa de aprendizagem do desenvolvimento humano. E aí, esses sobreviventes enlutados é também todo o aspecto mais psicológico e compreensão de todo o tsunami que um enlutado por suicídio vive. Então, eu trago, né, e aí a capa é uma das coisas que a Sumos trouxe como uma coisa, um presente para mim, porque eu falo que o antídoto do processo de morrência é o processo de extrair flor de pedras. E aí, extrair flor de pedras tem 2 fases para mim: transformador em amor, e transformar desconhecimento de uma situação caótica em conhecimento, que é isso que eu fiz em toda a minha vida.
todas as situações trágicas, tudo aquilo que se tornou desconhecimento para mim, eu tornei conhecimento através dos meus livros. E aí, então, coloco e finalizo para falar desse livro, dessa capa, que extraímos, sim, flores de pedra, ou flor de pedra, porque significa que a gente pode encontrar vida e beleza num solo árido, que é isso que eu estou celebrando hoje com você. Que maravilha! Queria que você falasse um pouco do seu podcast. Gente, eu estou aqui, chamo ela de Karina, chamo ela de meu amor, chamo ela de minha amiga, porque eu tenho intimidade, mas se vocês estão vendo, nós estamos falando com uma doutora que tem um conhecimento profundo, autora de inúmeros livros, e que tem um podcast, né? Que se tem vida, tem jeito, aonde nós vamos ter assim, uma possibilidade enorme de podermos conhecer muito mais sobre isso. Karina, excelente. Como funciona o seu podcast a nível informativo? Conta pra gente. Vocês podem ouvi-lo todo domingo às 18 horas. Nesse domingo a gente vai para o último episódio, mas nós continuaremos. Nós quem? Paula Calbianco foi a pessoa que me incentivou quando eu descobri que eu tinha o glaucoma e eu fiquei morrendo de medo de não conseguir enxergar e nem escrever, porque meu contato é muito visual, e com medo, quando eu descobri o glaucoma, sabendo que não tem cura, eu falei, eu preciso transformar a minha escrita em áudio. E aí, então, a Paula e eu começamos com esse projeto que tem sido minha teteia, tem sido, né, porque eu gostei dessa ideia, e aí a gente, então, narrou trechos desse primeiro livro, A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. Né, vou dar só um spoiler, segunda temporada vai ser sobre o livro Perdas no Desenvolvimento Humano, que eu vou trazer sobre as questões da perda e sobre as questões do luto. Então, assim, são formas, e a gente chama de trilha de acolhimento e saúde existencial, porque eu quero proporcionar reflexões para as pessoas. Então, todo domingo, no Spotify, no teu áudio predileto, você pode acessar, que tem lá, se tem vida, tem jeito. E eu te convido a me acompanhar nessa trilha, porque até eu perder totalmente a minha visão, e que eu espero que não seja em breve, mas que eu possa enxergar além daquilo que realmente existe, enxergar através da minha alma, do meu coração, para levar palavras de esperança e de acolhimento para vocês. Amigos, está aí, doutora Karina Fukumitsu, podcast, muitos livros. Sigam ela nas redes, no Instagram, no canal do YouTube, do Face, ela está em todos os lugares. Usem como recurso, porque nós precisamos de pessoas que estão dispostas a fazer o bem para lidar com as nossas dores. Karina é uma delas. Karina, a gente está acabando o tempo, não acredito! Passa, mas, ó, ninguém vai ficar triste, gente. O mês que vem nós temos perda gestacional e temos também essa questão do Outubro Rosa. E Karina vai estar com a gente no dia 16 de outubro, no dia do aniversário de 2 anos e meio do Projeto Acolher Perdas e Luto, da sua existência, mas também podendo falar sobre a questão da perda gestacional e neonatal, que ela também tem experiência. Ela gestacional e eu neonatal. Vai ser espetáculo. Então, Karina, muita gratidão. Gratidão a todas as pessoas que estiveram aqui, as perguntas proveitosas, porque elas servem, fez com que Karina trouxesse tudo isso, graças também às perguntas. Obrigada pela participação, obrigada pela transmissão, Rede Amigo Espírita maravilhosa, TV7, obrigada Marcela, Laís, Gabi, Roberta, que estão todos, Mauro, no backstage aqui, colaborando para que essa live possa acontecer dessa forma maravilhosa como ocorreu. E obrigada a você, Karina, pelo seu tempo precioso, essa sua generosidade de estar aqui com a gente. Obrigada, minha amiga, do meu coração. Aqui, ó. Meu coração também, minha amada. Meu coração também, e para muitos que estão nos ouvindo. Beijo para vocês. Fica com Deus, querida. Obrigada. Tchau, minha gente. Tchau.